Boa noite, seja bem-vindo ao Parlamento Regional, hoje com as deputadas Agnes Freitas, do PAN, Carina Ferro, do PS, Vânia Jesus, do PSD e o deputado Lino Abreu, do CDS. Temas para esta noite, ainda o caso Sócrates, também o debate sobre o 25 de novembro, que aconteceu hoje na Assembleia, com o PSD e o CDS a falarem sozinhos, o estado da educação, um debate protestativo marcado por iniciativa do CDS para esta quarta-feira, ainda o orçamento da Assembleia, um documento sempre polémico e que vai ser também discutido esta semana no Parlamento Regional. Antes de começarmos no debate com estas questões, vamos a um tema que está na ordem do dia, o voto dos 4 deputados do PSD Madeira no Orçamento do Estado, votaram contra. Lino Abreu, fica um pouco a ideia de que o CDS ficou, de certa forma, surpreendido com esta posição dos deputados do PS, uma vez que o Rui Barreto votou, absteve-se, portanto, neste orçamento, contrariamente ao que fez nos anteriores, que votou contra. Muito boa noite a todos e o painel também. Claro que nós ficamos surpreendidos com a reviravolta de 180 graus dada pelo PSD Madeira. Quando assistimos nos últimos 2 orçamentos, 2012 e 2013, votação favorável, e 2014, com a votação favorável, quando orçamentos que pesaram pela negativa os madeirenses, com o aumento da carga fiscal, com a redução dos apoios sociais, com o aumento dos impostos, tanto nas famílias como nas empresas. E quando o PSD votou ao lado do PSD Nacional e quando o CDS, coerentemente, na altura, votou contra, porque achava que os orçamentos penalizavam as famílias e os madeirenses, e quando, pela primeira vez, nestes últimos 3 orçamentos, foram consagrados 3 grandes bandeiras, tanto do PSD como do CDS. A reposição do diferencial fiscal, que era uma grande bandeira do PSD, não sei se recordam. A entrega à região do crédito fiscal da sobretaxa de IRS que foram cobrados nos últimos 2 anos aos madeirenses e que a Madeira sempre reivindicou junto do Governo da República, tanto o PSD como o CDS. Foi consagrado neste orçamento. O subsídio de mobilidade aos transportes marítimos, tanto o PSD lutava e o CDS lutava, que hoje ficou consagrado no orçamento. Manteve-se inalterado o aumento da carga fiscal. Quer isto dizer que não houve qualquer aumento da carga fiscal, o que não aconteceu nos últimos 2 orçamentos, que foram dramáticos. Mas, não compreendo as razões do PSD. Não compreendo. Se falarmos, por exemplo, aqui na questão do produto interno bruto, estamos a falar de uma medida que, esse produto interno ao não bruto, ser aprovada como o PSD Madeira queria, e segundo aquilo que foi dito pelo Estado de Silva, a região corre o risco de perder 60 milhões de euros. Antes da discussão do orçamento, o PSD de Madeira já sabia que isso era uma medida que não era execuível, porque o apuramento do novo PIB será feito no início de dezembro. Isso era do conhecimento público, tanto do PSD Madeira como do CDS Madeira. Então como é que interpreta este voto contra dos Estados Unidos? O BEI, eu fico espantado quando dizem que uma das medidas era que o BEI passasse para a responsabilidade do PSD. Mas quem é que negociou a lei de meios? Não foi o PSD Madeira. Foi o único partido que negociou a lei de meios, onde aceitou, com o Sócrates na altura, que o BEI era pago com o aval do Estado, mas pago pela Madeira. Mas quem é que negociou esta forma de pagamento? Foi o PSD Madeira, agora vem querer ao contrário. Portanto, isto é um retrofúgio para justificar o argumento contra. E eu acho que, ao contrário daquilo que a sua deputada diz, isto reflete um taticismo político dentro do PSD Madeira. É uma tática política que o PSD Madeira arranjou. Mas tática em que sentido? Sabe que, neste preciso momento, temos 5 candidatos do PSD Madeira. Há uma guerra interna do PSD Madeira. E eu penso que isto é uma guerra... esta posição seja a posição de alguns dos candidatos? Olha, eu não tenho dúvidas que sim. Não tenho dúvidas que sim. De quem? Eu não posso... agora está a dizer, pode apontar o nome. Não tem nada a ver com a outra. Sabe que há muitos candidatos que estão a reivindicar que o orçamento fosse votado contra, para além dos deputados da Assembleia da República. E outra medida que talvez levasse à posição do PSD na Assembleia da República foi, à última hora, o chumbo das pensões vitalícias, que tanto os deputados do PSD lutaram até o último minuto que fosse consagrado no Orçamento de Estado.
não sei se recorda, o seu deputado, o seu colega Hugo Velosa, lutou até o último minuto que fosse consagrada as subvenções vitalícias. Vamos falar das subvenções vitalícias, ao não ser aceito o Orçamento de Estado, fosse uma das consequências relacionada com o Orçamento da Assembleia. Como é que avalia esta questão à volta do ex-primeiro-ministro José Sócrates? Infelizmente, Portugal está a ter uma péssima imagem no exterior. Isso é que me preocupa acima de tudo. Portugal está na Europa e no mundo, nos últimos 4 dias, está a ter uma imagem péssima em termos políticos. Porque estamos a falar de uma pessoa, não uma pessoa qualquer, estamos a falar, como disse, de um ex-primeiro-ministro que está preso, por exemplo, por preventiva, por os crimes de corrupção, crime fiscal. Indícios de... sim, exatamente. Mas o que é facto é que, para além de descredibilizar, como disseste muito bem, a classe política, também descredibiliza o país. E essa é a nossa preocupação. Têm feito, especialmente os meios de comunicação, têm feito disto um caso imediato, que é pena. Acho que não devia de existir este caso imediato. Mas isso seria inevitável. É inevitável, não há dúvida que sim. É a primeira vez que acontece na história da nossa democracia, um ex-primeiro-ministro ser este caso imediato também ajuda a descredibilizar até a justiça, por vezes. Acho que a justiça deve fazer o seu caminho. O CDS entende que a justiça deve fazer o seu caminho, um caminho responsável, livre, apurar a verdade. Acima de tudo, todos nós precisamos de saber a verdade. E os políticos têm que se deixar, e tenho visto nos últimos 4 dias, muitos políticos fazer documentadores, fazer leituras judiciais, e acho que isso deve-se evitar a todo custo. Acho que a justiça deve pertencer à justiça, da mesma forma que os magistrados não devem se meter na política. Deve haver uma separação completamente aqui, muito distante. E acha que neste caso não está a acontecer isso? Não está. Temos vindo a assistir comentadores a fazer comentários sobre a justiça, criar cenários, quando pouco ou nada se sabe sobre o caso ainda. O que é facto é que não se sabe. Lina, as consequências políticas que isso poderá ter para o Partido Socialista e, naturalmente, para todos os outros partidos. Ou seja, o Partido Socialista pode vir a ser prejudicado por isto, mas em contrapartida outros partidos poderão beneficiar. Não há dúvida que o maior prejudicado, como disse, o maior prejudicado é o país. Logo a seguir vem o Partido Socialista, como é óbvio. Era uma figura carismática do Partido Socialista. Não há dúvida que, por mais que queremos tapar o sol com a peneira, o António Costa fez e muito bem, com um SMS logo de imediato, mas o que é facto é que muito dificilmente consegue-se abafar um caso tão imediato como este. Estamos a falar de um primeiro-ministro, estamos a falar de uma pessoa carismática até, porventura, e não há dúvida que isto pode penalizar, ter algumas consequências negativas nos próximos atos eleitorais que possa passar pelo PS. A questão da educação, que vai ser objeto de um debate protestativo nesta quarta-feira na Assembleia Regional. Uma iniciativa do CDS, o CDS que apresenta aqui, Lino Abreu, resultados da educação. Nós temos, segundo diz o partido do CDS, resultados piores do que no resto do país. Temos mais abandono escolar, falta uma política de ensino profissional, alunos que abandonam o secundário, boas instalações, mas, em conclusão, indicadores negativos. Lino Abreu. Muito bem. Achamos por bem requerer e apresentar na Assembleia Legislativa Regional este debate protestativo sobre a educação. Depois de conhecer os números públicos números que prejudicam a imagem da educação na Madeira, achamos bem que esse assunto fosse debatido já amanhã na Assembleia Legislativa Regional. Mas antes disso gostaria de falar sobre alguns números que é importante. A Madeira tem o orçamento de 2015 cerca de 340 milhões de euros para a educação. Tem cerca de 50 mil alunos. O valor do PIB da educação na região são de 7%, quando em termos nacionais são 4,2%. Vejam lá. O valor per capita que se gasta na educação na Madeira são 1.300 euros, quando no país são 680 euros. Estamos mais do dobro, com piores resultados em termos nacionais. Quando um custo médio do aluno aqui na região são 6.830 euros. O custo médio do aluno no país, com melhores resultados em termos de média, são 3.318 euros.
quando estamos a falar de um peso deste volume, quando estamos a falar de valores percentuais sobre o PIB, nos valores que acabei de apresentar, esperávamos que a Madeira tivesse maior sucesso em termos de percentagens de abandono escolar. Só para lhe dar alguma nota, e que é a imagem que este Governo, infelizmente, trabalha sobre os números, sobre a educação, mas é coerente quando, no compromisso de 2020, quando o próprio Governo reconhece que a Madeira está a passar por momentos difíceis em termos de qualificação escolar e em termos de percentagem, em termos de qualidade escolar. Quero ler aqui um parágrafo que reflete muito bem aquilo que o Governo pensa sobre a educação. No compromisso de 2000 é muito claro, no domínio das habilitações escolares, a região é caracterizada por uma população ativa com um baixo nível educativo, este é o Governo a reconhecer, não sou eu, com um baixo nível educativo, como também do elevado nível de abandono escolar precoce e níveis de insucesso escolar, as taxas de assistência e retenção são significativas a par das fragilidades ao nível de desempenho escolar. Lino Abreu, esse é o raio-x de traça do setor na região. Melhor do que isto é o Governo a reconhecer. Quais são as soluções que o CDS apresenta? As soluções é ter outra visão sobre o ensino. Não se pode ter um custo, como eu acabei de dizer, com valores de qualidade. Mas a questão é como? Como é que se melhora? Como é que se consegue, com esses valores, ter uma melhor educação? Isso passa por quê? Por melhores professores? Por outras políticas que eventualmente possam ser necessárias em termos escolares. Mas quais são as políticas? Olha, não se pode continuar a ter belíssimas escolas, como temos belíssimos edifícios e temos bons professores. O problema são a parte educativa que não dá resultados. O problema é que a parte educativa que nós temos e a estratégia e o projeto escolar que tem vindo a desenvolver nos últimos anos, os resultados são estes. Mas ele é um projeto escolar, do seu ponto de vista, que não está centrado, digamos assim, no aluno, eventualmente, mas, enfim, noutras áreas não está centrado sistema, no aluno, não está centrado no aluno. Quando a gente vê que o aproveitamento escolar no último ano, 2012 para 2013, foram apenas 37% em termos percentuais, 37% em termos de aproveitamento entre 2012 a 2013. Logicamente que não é um modelo que o Governo Regional escolheu nos últimos anos. Claro que este modelo, só dá, quando a gente escolhemos um modelo escolar, só começa a dar resultados 10, 15 anos depois. Isto é o resultado de um modelo escolar posto em prática há 10, 15 anos atrás. Mas isto foi um modelo que, do seu ponto de vista, digamos que incentivou o facilitismo? Este modelo não teve uma cultura de exigência como deveria ter. É um modelo de sucesso. Os números acabam por dizer ao contrário. Os números acabam por dizer ao contrário. O abandono escolar precoce do país, a média é 18,8. Sabe quanto é aqui na região? 27,1. Mais 44% em relação ao mesmo período homólogo. Eu posso dar aqui alguns números. A taxa de abandono escolar, em termos no secundário, em Portugal, a taxa de retenção é de 1,58, nos Açores é 2,34 e na Madeira 2,24. Nos Açores ainda é pior que na Madeira, não há dúvida. Mas o que é facto, em termos de média, nós temos as piores taxas Vamos também ouvir a opinião dos outros deputados aqui. É necessário rever completamente a estratégia e a forma como tem vindo aplicada especialmente nos últimos 15 anos. Deputado, eu estou mais preocupada com as causas a montante para além do modelo escolar. Porque todos nós sabemos que a componente social tem um forte peso nos resultados do ensino. Quando nós tínhamos, há 2 anos atrás, 22 mil desempregados, com as consequências sociais que isso traz, com os reflexos de motivação no ensino. Quando nós temos a maior taxa de pobreza na região autónoma da Madeira, superior a 24%, com mais de 50 mil pobres. Tudo isto, todas essas consequências sociais e económicas têm um efeito no insucesso escolar. Quando a gente temos alunos que vai para a escola comer a primeira refeição, não podemos esperar grande sucesso em termos de resultados escolares. Portanto, eu vejo, para além do modelo educativo que está esgotado, que é preciso repensar, é preciso nova estratégia, mas a montante há uma peça que é fundamental, é o bem social
e económico, e a questão social que reflete enorme, não está a ser peso importante. Vânias, para concluirmos esta questão, estamos na reta final e falar do orçamento da Assembleia, um documento que vai ser também discutido por estes dias no Parlamento Regional, um orçamento que continua a ser polémico, vai custar aos cofres da região, aos contribuintes, 14,6 milhões de euros. Lino Abreu, enfim, este é o orçamento que consagra também aquele chamado jackpot para os grupos parlamentares, que continua a ser uma matéria polémica e sem haver alteração, ou seja, vão continuar os partidos a receber, neste caso, cerca de 5,3 milhões de euros para o orçamento do próximo ano. Nesta matéria, o CDS está completamente à vontade. Há anos que o CDS anda a apresentar projetos atrás de projetos com o objetivo de reduzir a subvenção aos partidos. Começamos por 30%, como sabe, há 3 anos atrás, chumbado ano após ano pelo PSD, e fomos até obrigados a criar o nosso projeto solidário para fazer face ao nosso compromisso que, uma vez que era impossível a Assembleia reduzir, até pusemos por escrito ao Presidente da Assembleia, de modo a que fosse reduzido os 30%, mas uma vez que a lei não permitia, usamos esses 30% no nosso projeto solidário, que hoje apoiamos mais de 3 mil pessoas e 3 mil famílias. Não há dúvida que a nossa proposta neste orçamento retificativo é uma redução de 50%, já dissemos isto algumas vezes, e o próximo governo, se alguma vez formos governo na região, será de imediato a redução de 50%, porque achamos que os 5,3 milhões dos quais o CDS recebe cerca de 900 mil. 900 mil. Portanto, acha que achamos um absurdo, é muito dinheiro. Desses 900 mil, vamos, este ano, vamos com 250 mil de apoios sociais. Nós já demos, até o momento, 230 mil euros e até o final de dezembro vamos cumprir os nossos 30%. Portanto, estão a fazer aquilo que, por outra via, não há dúvida que este orçamento é pesadíssimo. No contexto social que a região vive, é imoral manter os 5,3 milhões de euros aos partidos. Tem que haver uma redução imediata e, para além da... Isto é um orçamento praticamente igual ao de 2014. É praticamente igual, pouco ou nada mexe. Há pequenas alterações, mas os grandes números... Até ligeiramente superior a 1.150 euros, salvo. Mas eu vejo ali uma alteração de átimo, mas pouco ou nada muda. Nós até no aumento, propusemos até no aumento do salário mínimo regional, propusemos que esse aumento de 2% não se refletisse na subvenção, coisa que não foi aprovada por... Mas isso também há um projeto de resolução do PSD nesse sentido. Pior é que não foi coerente. Vamos ouvir a opinião também dos outros deputados. Do que o CDS defendia antes de comemorar o 25 de novembro, que se comemorou hoje na Assembleia, gostaríamos que comemorasse o 25 de abril, porque foi uma data histórica do início da liberdade. Não há 25 de novembro sem antes haver 25 de abril, pena é que o PSD tem um entendimento diferente, não manifesta a vontade de comemorar o 25 de Abril em detrimento do 25 de Novembro. Também acho que é uma data importante, por isso mesmo estamos lá. O 25 de Novembro é o início da democracia, tanto na região como no país. E, portanto, o CDS quis marcar a presença. E eu agradeço a vossa presença neste debate. E, ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com o debate parlamentar com os deputados da Madeira na Assembleia da República. Por hoje é tudo. Boa noite. Fique bem.